Oi pessoal, eu sou a Samira do Leitura Cativante e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o livro Impostora, da F. Kuang. Aqui nesse livro nós temos a história da Juni, que sonha em ser escritora, já lançou um livro, só que não fez sucesso, não vendeu quase nada, e ela é um pouco ressentida disso, principalmente porque a amiga dela, Tena Liu, é uma escritora famosíssima que já lançou livros. E sempre que vai lançar livro, a editora faz o maior marketing. E ela tem um certo ressentimento da amiga, porque a amiga vai bem nessa profissão e ela não. Ela tem que trabalhar com outras coisas para conseguir se sustentar. E ela fica chateada com isso. Até que elas estão lá numa saída entre amigas, que ocorria de vez em quando. E a Atena chama ela para conhecer o novo apartamento que ela acabou de se mudar. A Juni vai, aí as duas conversam. Até que a Juni vê a Atena morrer engasgada. Porque ela se engasga, não consegue se desengasgar. E, sinceramente, gente, a gente vê o livro pela visão da Juni. Então não dá pra entender se ela tenta ajudar ou não. Mas ela liga pra emergência. E enquanto a emergência está chegando e ela já viu que a amiga já morreu, ela vai até o escritório da Atena, rouba todos os manuscritos que estão ali, põe dentro da bolsa e fica esperando a emergência chegar. A emergência chega, declara ela como morta, a polícia aparece. Aí ela dá o depoimento que elas estavam só comendo, não foi de propósito e assim por diante. Quando chega em casa, a Juni resolve ler o escrito do livro que a Atena tinha acabado de terminar e reescrever o que ela acha que tá ruim. Nossa, mas as pessoas iam perceber. Não no primeiro momento. Porque a Atena escrevia numa máquina de escrever, porque ela tinha medo que se escrevesse pelo computador, alguém pudesse roubar os escritos dela. Que irônico, né? Então, ela também não deixava ninguém ver enquanto ela não dissesse que o livro estava pronto. Então, o editor da Atena sabia que ela estava escrevendo, só não sabia sobre o que era ou quando ficaria pronto. Pois é, gente. E a Juni reescreve todo o livro, ela lê, reescreve ele do jeito que ela acha melhor e manda para um editor que ela tem contato. O cara acha que o livro tá muito bom e manda para as editoras. Uma editora muito grande compra, que vai publicar o livro dela. E ela começa a conhecer todo o processo por trás de você ser escritora. Porque aqui nesse livro ele traz o que acontece. O autor, ele escreveu o livro. Depois disso, o livro não é mais dele. Ele vendeu para a editora. A editora vai escrever e apagar e deixar no livro o que ela quer que esteja. E o autor, ele não pode opinar nisso. E aqui a história é sobre a Primeira Guerra Mundial e essas consequências para os chineses. Durante a edição desse livro, a editora acha que seria conveniente a Juni modificar um pouco o sobrenome dela para parecer que ela tem descendência chinesa, quando na verdade ela nasceu nos Estados Unidos. Talvez o bisavô dela tenha vindo de alguma parte asiática do planeta, mas nem ela sabe qual seria. Mas ela resolve mudar o sobrenome dela para que o livro vendesse e as pessoas não achassem que ela estava usurpando a história de outras pessoas. Então tá lá, o livro sendo editado, aí a editora pede para ter um leitor sensível. O que seria isso? É uma pessoa que tem a ver com a história do seu livro, que vai ler e falar se você está sendo preconceituoso ou não. No caso do livro da Juni, tinha que ser uma chinesa que conhecia sobre a Primeira Guerra Mundial e as consequências. E a Juni fala que não, principalmente aqui, ela falou não, porque a pessoa que ia fazer essa leitura era alguém da editora que não gostava dela, que sempre ia contra as ideias dela e falava que ela não era boa. Então ela se recusa a ter o leitor sensível. Só que é um perigo você, como escritor, não ter um leitor sensível, porque você pode, sem querer, ter uma fala preconceituosa, ter alguma atitude que não condiz com o que você escreve, com o que seria correto. Então, se você tem o sonho de escrever, ao finalizar o livro, peça para um leitor sensível, tem pessoas que trabalham apenas com isso, para ler seu livro e não acontecer o que aconteceu nesta história. Não teve leitura sensível. A editora fez o maior marketing em cima dele antes dele ser publicado. Então, quando o livro saiu, ele já saiu como mais vendido do New York Times, ficou semanas e semanas. A Juni recebeu uma bolada depois disso. E ela também vai explicando como que funciona essa venda de livro nos Estados Unidos. Que você vende o livro por um preço X, a editora te paga esse preço, e você só vai receber dinheiro desse livro, que são chamados de royalties, depois que você quitou o valor que a editora gastou para publicar seu livro. Então, se ela gastou 100 mil para fazer seu livro, só depois que bater os 100 mil que você vai receber alguma coisa desse livro.
Só que como fez muito sucesso o livro, ela acaba começando a receber. E a vida dela vira, assim, uma guinada. Até que alguém na internet começa a falar que esse livro não era dela, era da Atena. E a editora entra em contato, depois de uma bafafá que acontece, e questiona ela. Ela fala que não, que o livro é dela, que ela e a Atena conversaram uma vez sobre isso, mas que cada uma escrevia seus livros. E a editora resolve acreditar nela, até porque já tá vendendo o livro tá ali, famosíssimo. Aí, a história continua nessa, levando a June para eventos para anunciar o livro, e aí toda a comunidade chinesa começa a chamar ela para ela poder falar sobre como conseguiu essa história, como que construiu, quem que ela consultou. E a June vai se enrolando, mas tudo bem, ela vai indo. Até que a editora está cansada de ficarem falando que o livro não é da June, pede que a June escreva outro livro para publicar sobre qualquer assunto. O que a June faz? Sim, ela volta nos rascunhos que ela roubou da Atena. Ela já tá com problema nisso, ela resolve voltar nisso. Ela volta nos rascunhos da Atena, acha uma história sobre uma bruxa e resolve continuar, porque só tinha meio que o primeiro capítulo ali pronto. E ela escreve o livro, manda publicar. E quando publicam, as coisas desandam mais ainda. Por quê? A Atena escreveu essa história da bruxa num acampamento de escritores que teve. Então você vai compartilhando o que você está escrevendo ali. E muitas pessoas que estavam ali com ela vão na internet e falam: não, isso aqui quem escreveu foi a Atena, eu estava com ela nesse evento. Aí a internet massacra a June. E a June, ela é uma personagem maluca desde o começo, só que também é uma personagem não confiável, apesar do livro inteiro ser pela visão dela. Então, assim, você vê tudo que ela fez, ela roubou a história de outra pessoa, uma pessoa que faleceu. E ela dá os devidos direitos? Não. Ela fala que é dela e acabou. Porque na cabeça dela, já que ela reescreveu a história, o livro é só dela, não tem mais ninguém ali. E, gente, a maluquice dela vai piorando. Porque aqui a gente também vai vendo o que as redes sociais fazem com a vida da pessoa. Quando alguém é cancelado, a gente vê tudo o que acontece. E a June fica nessa espiral de que vou ficar só na rede social vendo que estão falando mal de mim. E ela vai entrando numa depressão ali, num vício. Ela não consegue passar o dia sem ver o que estão falando mal dela. E aí você para e pensa, mas quem faria isso? Bom, a June. Enfim, depois que sai esse livro da bruxa, as coisas pioram. Até que uma conta da rede social com o nome da Atena aparece perseguindo a June. E essa Atena da internet tá o tempo todo com fotos do livro que a June lançou, falando sobre o que achou, falando que ela tinha escrito aquilo, e ela começa a perseguir a June nas redes sociais. E você vê o quão a mente da June já está precária para ela acreditar que a menina voltou dos mortos. É incrível. Só que assim, você como leitor, chega um ponto que você fala: a gente não foi no enterro, a gente não viu o enterro. Então, vai que ela tava viva, ela só fingiu pra ver o que a June faria. Você começa a fazer umas questionamentos tão mirabolantes desse livro, porque o livro, ele é maravilhosamente escrito, ele trata sobre assuntos que é muito interessante, mas a personagem principal, ela é sem pé nem cabeça de tão maluquinha que ela é. E você acredita na maluquice dela. O melhor desse livro é isso. Você acredita que ela tá certa. E nós vamos vendo cada vez mais a mente da June se perdendo no que ela faz. Esse livro ele também traz muitos questionamentos sobre o escritor. Se você quer ser escritor na sua vida, você tem que entender. Você terminou um livro, você postou, o livro não é mais seu. Porque cada leitor, cada pessoa que leu ou quer saber dele, vai tirar uma interpretação do livro. Não é aquela que você necessariamente quis passar. Então, você escreve pro mundo, não pra você. Ah, mas eu escrevi só pra mim. Você publicou ele em algum lugar, ele não é mais seu. E é algo muito difícil de o autor se desapegar. Porque, poxa, você passou muito tempo ali escrevendo. Você se doou para aquilo. E, no fim, o livro não é mais seu. Mas é uma leitura muito boa. Você fica preso ali nas maluquices da June, tentando descobrir o que tá acontecendo. A June te prende ali no livro de uma forma que você fala: preciso saber o que acontece. Preciso saber até onde ela vai. Para um personagem principal, de convencer que ele tá certo quando ele faz tudo errado, eu achei magnífica a escrita dessa autora e a construção dos personagens. Eu comecei a ler Babel, não consegui passar de 10% e abandonei ele. Então eu tava com muito medo quando eu li esse livro. Mas foi magnífico. Às vezes eu penso em Legado da Papoula, que ela também escreveu,
Mas eu já ouvi comentários que, assim, cada um dos lançamentos dela foram completamente diferentes um do outro, então eu não sei o que esperar de Guerra da Papoula. Não sei se vou ler. Mas Impostor, que livro fantástico. Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não leu, vai atrás desse livro. Você precisa ler ele. Por hoje é só, pessoal. Beijos. Tchau.